Aquele dia que gritei, ele me ouviu. Jesus, Jesus, e a tempestade então se acalmou. Ô gente, pelo amor de Deus, eu falei pra vocês que eu animo gente de idade, né? Então, pelo amor de Deus, vocês estão com a coluna boa, vocês estão com a perna boa, vamos lá. Ó, porque se fosse pra dançar até o chão, tenho certeza que neguinho aqui conseguiria fazer de boinha. Vamos lá, ó. Se acalmou. Olha o tamanho do Diácono Breno, a barriga do Diácono Breno ele tá agachando. Então vamos colaborar. Com o terçol ainda, pesando nos olhos. Tá? Bem bonitinho. Vamos lá. E a tempestade então se acalmou. Tá bem, não? Nossa Senhora. Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Jesus, Jesus, e a tempestade então se acalmou. Vamos lá. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou a sorte. Com um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Água pra mim, Ingrid, pega água pra mim, por favor, obrigado. Vamos lá, do começo, bem rapidinho, Antônio, pra eles perderem o fôlego. No dia que gritei, ele me ouviu. Jesus, Jesus, e a tempestade então se acalmou. Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Jesus, Jesus, e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Mas eu não vou parar, não vou parar de dançar. Mas eu não vou parar, não vou parar de cantar. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Eu peço para vocês, então, nesse instante, depois de animarmos, depois de sabermos o que Deus quer de nós, vocês sabem qual é a vontade de Deus para vocês? Já se perguntaram isso? Qual é a vontade de Deus para mim? Já? Sabe qual é a vontade de Deus para vocês? Vou revelar um segredo então. Tá?
não é tão segredo assim, porque ele já foi revelado. Mas a vontade de Deus é que sejamos santos. Para nós é muito marcado que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como assim ser santo? Então eu tenho que ser alguém separado da minha vida, não posso viver a vida que eu vivo, tenho que viver num mosteiro. Não. Eu posso partilhar com vocês um santinho jovem que viveu a sua vida como jovem, mas em santidade. Carlo Acutis é um beato que é patrono da evangelização pela internet. Pensa, onde está a internet na evangelização? Está agora no nosso tempo, né? A gente vive a internet agora. E Carlo Acutis é o padroeiro desse tipo de evangelização. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Não precisa de coisas extraordinárias. Precisa que o nosso ordinário, a nossa vida cotidiana, esteja em direção a Deus. É assim que nós seremos santos. E perceba que quando a gente busca a santidade, a santidade não é ser melhor que os outros, viu, gente? Muita gente acaba maculando aquilo que a gente entende por santidade. Santidade é ser de Deus, é buscar ser de Deus. Quando a gente busca a santidade, a gente santifica o nosso redor. A gente consegue santificar a nossa casa, os nossos pais ou os nossos responsáveis. A gente consegue santificar a nossa escola. A gente consegue santificar onde quer que nós estejamos. Amém? Então eu peço para vocês nesse instante que fechem seus olhos verdadeiramente e encontrem-se com vocês mesmos e pensem necessariamente que Deus os quer santos. E entendam esta realidade não com o que disseram para vocês, mas peça para o Espírito Santo nesta manhã para que Ele diga no seu coração como Ele te quer santo. Porque ao receber o Santo Crisma, vocês se tornarão disponíveis para buscar esta santidade. Dispostos a buscar esta santidade. Nada mais pode atrapalhá-los de buscar esta santidade. Por isso pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, como que o Senhor me quer santo? Pergunte a Ele: como eu posso ser santo, Espírito Santo? E no Santo Crisma, ao recebê-lo, faço o firme propósito de ser fiel ao Espírito Santo, de ser amigo do Espírito Santo, que é uma pessoa, não é um sentimento, não é um arrepio, não é um choro, não, Ele é uma pessoa, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Por isso, Espírito Santo, nós te clamamos nesta manhã. Ajude-nos a compreender como que nós devemos ser santos, Espírito Santo. O que nós devemos fazer, como nós devemos buscar, como nós devemos caminhar, Espírito Santo, para que sejamos santos. Porque é vontade de Deus que sejamos santos, mas muitas vezes nós não compreendemos como fazer, Espírito Santo. Por isso vem mesmo iluminando a nossa vida, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que possamos nos abrir à vontade de Deus, para que possamos ser fiéis, Espírito Santo. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me,
enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enquanto a gente reza, o nosso corpo deve rezar conosco. Por isso, não cruze os braços, não coloque as mãos para baixo. Se você quer rezar, abrir o seu coração, rezar com o seu corpo, ou coloque-se assim, de mãos abertas, pedindo ao Espírito Santo, ou coloque as mãos sobre o seu coração. Seja livre também nesse momento, mas não se prenda. Abra o seu coração a este Espírito Santo. Ele não quer invadir o seu espaço, muito pelo contrário, Ele quer ampliar o seu espaço, Ele quer abrir o seu coração. Mas para isso é preciso que nós abramos o nosso coração em primeiro momento, em primeiro lugar. O Espírito Santo não é alguém que invade, a não ser que nós deixemos que Ele faça isso. Então cantemos essa canção mais uma vez, traduzindo em nós, encarnando em nós esta realidade, este pedido, este clamor ao Espírito Santo nesta manhã. Assim como agora, Senhor, nós ansiamos pelas águas. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, enche-me, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Nós, quando fomos batizados, fomos caracterizados, foi investido em nós uma autoridade de profeta, sacerdote e rei. Isso significa que cada um de nós que estamos aqui temos autoridade para profetizar sobre a nossa vida. Amém? Então eu peço que vocês possam nesse instante levantar as vossas mãos assim, ó, de olhos fechados. Pensem nas famílias de vocês, pensem nos amigos de vocês, pensem onde quer que vocês passam, se vocês estudam, onde vocês estudam, pelos vossos professores, pelos vossos amigos de classe, enfim, imponham suas mãos sobre eles. Clame o Espírito Santo para que Ele possa encher também estas realidades, porque o Espírito Santo sim está fazendo uma experiência hoje com cada um de vocês, amém? E essa experiência não pode ficar apenas em nós. Cada um de vocês estão capacitados para profetizar a bênção, a graça da presença do Espírito Santo sobre diversas realidades da vida de vocês. Se vocês já trabalham, sobre o emprego de vocês. Enfim, peça ao Espírito Santo neste momento sobre as realidades da vida de cada um de vocês. Deixa na sua mente, no seu coração, passar pessoas, passar situações, e vá pedindo ao Espírito Santo, enche, Espírito Santo, este lugar, enche essa situação, enche o coração desta pessoa. Vá pedindo ao Espírito Santo que Ele possa alcançar tudo isso que está no seu coração. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito
enche-me, Espírito de Deus. Bem baixinho, só com o coração. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito de Deus. E clamemos a Virgem Santíssima, ela que é plena do Espírito Santo, que ela possa confirmar o nosso pedido e interceder por nós na nossa fraqueza também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Estão mais animados? Estão, gente? Sim ou não? Sim ou não? Vocês podem se sentar um instante, tá? Pessoal, eu não vou pedir para vocês abrirem Bíblia, porque eu não sei nem se vocês foram orientados a trazê-las, né? Mas não tem problema. Eu tenho certeza que vocês conhecem a passagem que eu quero falar com vocês. Padre, já de antemão eu digo que as minhas pregações, elas sempre têm um teor de denúncia. Então, o senhor de vez em quando tapa os ouvidos. Olha, deixa eu só assim pedir licença rapidinho pro lecionário. Já tá tudo organizadinho aqui, bem lindinho para vocês rezarem a quinta-feira da 8ª da Páscoa. Jesus, licença rapidinho aqui. Vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre o filho pródigo? Sim ou não? Olha, gente, se vocês não ouviram, vocês faltaram nas missas da Quaresma. Teve um domingo específico para falar sobre esse carinha pecador. O filho pródigo é uma figura muito importante para nós na palavra de Deus, porque ele traduz verdadeiramente as nossas posturas diante de Deus. Beleza? Beleza? Beleza. Gente, respondam. Tá? Senão eu pego o microfone e coloco na boca de vocês para vocês responderem para mim. O Breno é chato, tá bom? Parem. Ó, Lucas 15, versículos 11 e seguintes. Aqui, na minha palavra, na minha Bíblia, está escrito: o filho perdido e encontrado. Se eu errar alguma palavra, eu já peço desculpas. Eu não sou muito de errar, porque eu gosto de ler. Mas eu estou com um terçol. Vocês repararam que meu olho está um pouquinho inchado? Eu estou parecendo... Enfim, não sei nem o nome disso, mas está inchado, né? Então às vezes atrapalha a minha visão. Mas vocês vão conseguir compreender. Se eu errar, eu vou acabar voltando. Só para que vocês entendam bem o que a gente está falando. Beleza? Beleza. Isso. Eu não gosto de ficar dizendo amém, mas o beleza eu vou falar de vez em quando. Então vocês prestem atenção e me respondam. Tá? Só para saber se vocês estão acordados. Vamos lá. Do Evangelho de São Lucas nos diz assim: e Jesus continuou. Aqui, nesse processo que nós estamos, Jesus está falando sobre diversas coisas que foram perdidas e reencontradas. Ele já falou sobre a ovelha perdida, lembra? Que Jesus conta a parábola do pastor que deixa 99 e vai buscar uma que se perdeu. Lembram-se disso? É bom que lembrem-se mesmo. Depois temos também a passagem da mulher que perde a moeda, a dracma. Entendeu? Sabem do que eu estou falando também, né? Sabem? Sim. Isso, respondam. Vocês são jovens, gente. O Papa Francisco foi muito feliz quando ele traduziu na Christus Vivit
que o jovem não é o amanhã, não é o futuro da igreja. Vocês são o agora de Deus, o agora da igreja. Parem de ficar assim. É sim, é não. Quando for sim, sim. Quando for não, não. A palavra de Deus nos assegura que isso deve ser a nossa postura. Seja seu sim, sim, o seu não, não. Tudo que passar disso vem do diabo. Beleza? Vamos lá. E Jesus continuou, né? Eu estava falando, ele falou das 99 lá, foi buscar uma, da dracma perdida, e ele continuou falando mais uma parábola. E ele diz assim: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Se vocês se lembram desta passagem, continua dizendo da chegada do filho mais velho, né? Mas para nós, neste momento, ele não é tão importante assim. Vamos pensar, vamos refletir. Das diversas reflexões que pode haver por esta passagem, que existem inúmeras, né? Eu li um teólogo uma vez, olha padre, eu fiquei até escandalizado com isso, depois assimilei no meu coração, né? Um teólogo que disse que o filho pródigo, aquele que sai da casa, né, com os bens do pai, seria Jesus, que veio até nós e esbanjou os dons de Deus para cada um de nós. Achei interessante. Mas enfim, não quero falar sobre isso com vocês, porque chamar Jesus de filho pródigo eu acho um pouquinho exagerado. Mas vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, no seguinte. Vocês sabem o que é herança, né? Sabem? A gente que é mais pobre, a gente recebe de herança dos nossos pais as doenças que eles carregaram. Aquilo que é defeito neles a gente acaba carregando. A pressão alta. A gente critica às vezes os nossos pais, as nossas mães, mas muito deles tem em nós. Enfim. Tudo isso para dizer que a herança é aquilo que o filho recebe de geração em geração, ele recebe dos pais. Só que vocês sabem quando o filho recebe a herança? Quando o pai morre. E nesse instante o filho observa que ele precisa dos bens do pai. Então ele vai dizer assim: pai, olha, eu quero a minha parte da herança, eu quero viver minha vida, eu quero sair daqui do convívio com o Senhor. E ele começa a tratá-lo já como alguém que já se foi. Percebe? Eu quero a minha parte da herança, eu quero viver a minha vida independente do Senhor, eu quero sair daqui. Eu não quero a influência do Senhor sobre a minha vida, eu não quero a graça do Senhor sobre a minha vida, eu quero viver a minha vida independente do Senhor. Na real é isso que ele está jogando na cara do pai. Ó, me deixa em paz, me dá o que me cabe, e você segue sua vida, eu vou seguir a minha e falou. Entendeu? E daí o filho recebe a parte da herança, porque o pai era muito bom.
né? Porque se eu sou o pai, a única coisa que ele ia receber era um xingo no meio dos ouvidos e vai pra lá, sai de perto de mim. Mas o pai era muito bom. E ele reparte aquilo que lhe cabe e dá para o filho. Por quê? O filho era livre para pedir aquilo que lhe cabia. E ele recebe o que lhe cabe e vai viver a sua vida longe do pai. Só que é perceptível que o filho não tem um tino para a administração, né? Ele recebe os bens do pai, mas ele não sabe administrá-los. Porque se a gente perceber, se ele tem herança, então o pai foi um bom administrador. Beleza? Foi, não foi? Ele cuidou ali daquilo que ele tinha, tanto é que fez com que isso crescesse, né? E de modo que ele pudesse até dividir com o filho e não ficar pobre em partes, né? E ele reparte aquilo com o filho que não tem essa visão de administração, perde todos os bens que ele recebeu. E aí, nós percebemos que o filho começa a passar necessidade. A palavra de Deus nos diz, o filho começa a passar necessidade. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome, né, porque ele não se precaveu, e ele começou a passar necessidade. Faltou, né? Faltou aquilo que ele tinha, que era tanta coisa, né? Depois disso, ele conseguiu emprego em um lugar. Na realidade, ali onde Jesus estava, porque ele estava falando com os judeus que tinham uma certa realidade administrativa, quando você contratava um servo, a pessoa que contratava era obrigada a dar mantimento para este empregado. Entende? Então assim, por exemplo, como é que é seu nome? Bia, eu te contratei para você ser minha secretária. Estou com o nome secretário na cabeça porque eu me tornei secretário do Brasil. Então, a Bia é minha secretária. Qual que é a minha obrigação? Sustê-la, dar aquilo que é necessário para que ela consiga viver bem sua profissão. Beleza? No nosso caso, hoje em dia, é o salário, né? Mas na época ali de Jesus, nem sempre era o salário, às vezes era comida, né? Também. Então, esse carinha, esse filhinho pródigo, esse filhinho perdido, ele encontrou emprego com uma pessoa e essa pessoa era responsável por dar-lhe alimento. Estão compreendendo? Sim? Sim. Então, a gente observa que depois dessa realidade, ele foi mandado para cuidar dos porcos. Mas ele queria matar a fome com o que os porcos comiam. Mas, gente, se ele tinha mantimentos pelo patrão, por que ele queria comer a comida dos porcos? Vocês já ouviram falar na expressão fundo do poço? O filho pródigo estava no fundo do poço e estava cavando um pouquinho mais. Sabe por quê? Para o judeu não existe nada mais impuro, um animal mais impuro do que os porcos. Tanto que para eles não era um alimento, não era algo tido como alimento. Para nós é que a gente é cristão. Mas para o judeu não, para o judeu o que existia de mais abominável eram os porcos. Primeiro que ele estava cuidando de porcos, segundo que ele queria comer aquilo que os porcos comiam. Por quê? Porque ele se colocou numa situação, ele estava ali como filho de um pai bem de vida. Ele, ao invés de manter-se ao lado do pai, ele abandona o pai, trata-o como morto, vai para um lugar, esbanja tudo que ele tem. Algumas leituras nos dizem que ele gastou com prostitutas e com coisas supérfluas. Ele gasta com o que não é necessidade, perde tudo o que tem, arruma emprego com alguém que não dá a ele alimento digno de um filho e se coloca debaixo, inferior, à pior criatura para os judeus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Jesus está falando de um cara que abandonou a sua dignidade. Jesus está falando de um cara que não se reconheceu mais como filho.
Ele se reconheceu como inferior aos porcos. Não havia nada para o judeu inferior aos porcos. O filho deste pai quis livremente se colocar inferior aos porcos. Quis ser tratado inferior aos porcos. Mas tudo isso pela escolha dele. É preciso que isso fique muito claro. Foi escolha dele, não foi do pai. E daí, de repente, o filho cai em si e fala: olha, gente, mas como assim, né? Na casa do meu pai, a Bia, secretária do meu pai, ela come bem, ela vive bem, ela tem salário, ela tá bem. E eu tô aqui nessa miséria. Uma empregada do meu pai é mais bem tratada do que eu, que sou filho dele. E de repente ele fala: não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E ele fala: olha, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele assim: pai, olha, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E ele se levanta e vai. Só que daí, de repente, ele está ali no caminho e pensa vocês, né? Poxa, eu estou voltando, eu estou pisando no meu orgulho, porque, poxa, eu falei para meu pai: ó, não quero saber do Senhor, quero minha parte da herança, quero viver minha vida de boa, sem o Senhor na minha vida. Então, poxa, ele estava pisando no orgulho dele. Quando a gente pisa no nosso orgulho, a gente volta assim, né? Poxa, não deu certo. Vamos ver lá se ele vai me perdoar. E o pai que está, pensem comigo, como seria coincidência? Que em Deus não há coincidência, há providência. Este pai, eu tenho certeza, que em nenhum instante descansou até encontrar o seu filho. Jesus estava no meio de 3 parábolas. Uma delas ele fala da ovelha perdida. Pensem esse pastor que deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Vocês acham que em algum instante ele se cansou de procurar aquela ovelha que se perdeu? Não, ele foi louco, uma loucura santa atrás desta ovelha que se perdeu. Este pai estava nessa loucura atrás do seu filho, porém respeitando a escolha que ele fez. E a partir do momento em que o filho aponta perto desta casa, o pai não espera o filho chegar, ele se levanta e vai ao encontro dele. Vocês já perceberam que das 3 parábolas, esta é a única em que aquele que perdeu não vai procurar? O pai não vai procurar o filho, porque nós somos tratados diferente. Nós não somos ovelhas, não somos animais irracionais. As ovelhas não têm a possibilidade de ter vontade, força de vontade, escolha. Não, elas seguem o seu instinto. Uma dracma, que é uma espécie de moeda, também não tem como ter consciência. Nós temos. Nós temos. E aqui Jesus fala de nós. Quando nós escolhemos não estar próximos do Pai, nós escolhemos. Por isso que, bonitinha, Deus não vai ficar te procurando. Ele tem mais o que fazer. Você tem que voltar. É isso que Jesus está dizendo basicamente. É claro que o Pai fica esperando a gente. É claro que o Pai está de portas abertas para nós, mas é preciso que a nossa decisão esteja à frente de nós. Beleza. Então nesse momento que o pai avista o filho andando ali cabisbaixo, remoendo o seu sofrimento, o pai levanta com entusiasmo, vai ao encontro do filho, abraça e beija, e ele vai e diz para o pai: pai, me perdoa, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe, vocês prestaram atenção que na segunda vez, primeiro o filho pensa em falar uma coisa, na segunda vez ele não fala tudo aquilo que ele pensou? Já observaram isso? Na primeira vez que o filho pensa, ele diz assim: olha, eu vou voltar para meu pai. Vamos ver aqui. 15. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E no segundo momento ele diz assim: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho.
E o pai o toma pela mão e diz: olha, vai buscar uma túnica, vai buscar tudo que é necessário para que meu filho seja revestido com a dignidade de filho. E aqui nós entramos no tema desta pregação. Nós estamos aqui, neste primeiro momento, para falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Este amor de Deus possibilita com que nós nos encontremos com o Pai e Ele olhe para nós, não como nos diz o Salmo, não nos trata como exigem nossas faltas, porque fomos nós que saímos da casa do Pai, e nós às vezes fazemos isso diariamente saímos da casa do Pai, mas Ele não nos trata como exigem nossas faltas, mas trata como a nossa essência. Sabe qual que é a sua essência? Sabe qual que é a sua essência? Você é chamado a ser filho de Deus. A sua essência é ser filho de Deus. É impossível para o Pai olhar para você, independente do que você já fez na sua vida. Tadinho, vocês são pequenininhos ainda, não fizeram nada na vida. A gente faz sim. Mas é impossível para o Pai, perceba o que eu estou dizendo, impossível para Deus. Para Deus não há impossíveis, mas para Ele é impossível olhar para vocês e não vê-los como filhos, independente da sujeira que a gente atrai para nós, independente da sujeira que nós escolhemos ficar, independente do fundo do poço que nós queremos cavar para nós mesmos. Ele não nos trata como exigem nossas faltas, Ele não nos olha pelo nosso pecado, Ele nos chama pelo nome. É o que nos diz Isaías. Ele nos chama pelo nome porque nós somos dele, e não nos trata, não nos observa pelos nossos pecados. Por isso que nós precisamos compreender que este filho, quando ele se encontra com o amor do Pai, ele perde as palavras, porque ele percebe que o Pai, ao abraçá-lo e beijá-lo, ele não vai tratá-lo jamais como um empregado. Mas às vezes no coração deste filho ainda havia esta dúvida. Por isso que ele sai pensando: eu vou falar para ele me tratar como um dos empregados, pelo menos eu vou ter o que comer, uma comida digna. Mas não, o Pai não quer a gente como empregado, o Pai nos quer como filhos. Mas hoje em dia, vamos entrar na nossa história, existem inúmeras coisas que querem tirar de nós a nossa imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala de imagem e semelhança, vocês conseguem compreender do que se trata? Vamos lá. Nós temos a imagem de São José. É pesada essa imagem? Não? Glória a Deus. Vou pegar aqui. Nossa, Pablo, o senhor mentiu para mim. Quer que eu segure? Não. Aqui nós temos uma imagem de São José. Sim ou não? Temos? Sim. Ótimo. É uma imagem de São José. Ela está pronta, não está? Sim ou não, gente? Sim. Não precisa modelar ela ainda? Está lindíssima. Então aqui nós temos uma imagem de São José. Se ela cair, é o único jeito dela se modificar, não é verdade? Porque daí ela vai virar caquinhos. Contudo, aqui do jeito que ela está, ela não se modifica. Percebem? Amém? Sim? Beleza. Contudo, para que aconteça algo que possa tornar São José parecido com São José nosso, a imagem de São José com São José que é nosso, precisa de um processo chamado semelhança. Assemelhar-se àquilo que é a imagem. Tá? Então, o que é a imagem de São José? A imagem de São José é o São José de verdade. Esta daqui foi algo que foi modificado, foi assemelhado. Vou inventar uma palavra para vocês. Foi assemelhado a São José. Percebe? Nós somos criados à imagem de Deus, ou seja, somos criados como filhos. Como filhos. E o processo de assemelhar-se é o processo de santidade, que é o nosso caminhar em direção a Deus. Eu falava no começo a respeito de santidade, porque para nós às vezes é algo tão... Ai, vai ser santo. Às vezes as pessoas usam isso como algo pejorativo. Ai, fica sempre nessa igreja, vai ser santo? Sim, vamos ser santos.
É o que nós queremos. Você não quer, problema seu. Na verdade, porque no céu só entra santo, e eu quero ir para o céu. Eu espero que vocês queiram também, porque qualquer outro lugar, depois de tudo que a gente vive com Jesus, eu não quero participar não. Sem Jesus não dá, né? Percebam que, apesar de tudo que o Filho fez, traindo a semelhança, a imagem de Filho não foi modificada. O Pai, apesar de não observar a semelhança pelos pecados que ele cometeu, o Pai observa a imagem. Porque a imagem não se modifica, a semelhança sim. A semelhança é um processo, a semelhança é uma busca diária. A imagem que nós já temos impressa em nós, ela não se modifica. E a partir do momento em que o pai se encontra com o filho, ele não vai observar que a semelhança o filho traiu, mas vai observar que aquela imagem que ele foi criado, ela não se modifica. Ele vai olhar que aquele lá é o filho dele. É por isso que posteriormente nós não vamos ver o pai falando em nenhum momento: ah, esse daqui pecou, ele vai ficar de castigo, vamos colocar ele no quartinho pior que a gente tem na casa, para que ele possa se emendar. Às vezes merecia até, mas a nossa razão é limitada, né? O que Deus pensa é muito superior ao que nós pensamos, e Ele sabe como nós devemos ser tratados. É por isso que Ele não nos trata como exigem nossas faltas, Ele trata como Ele quer. Mas é por isso que nós precisamos compreender, meus queridos, que apesar de qualquer coisa que nós estejamos vivendo em nossa vida, apesar das dificuldades que nós passamos para chegar perto de Deus, o Senhor ainda assim nos ama, e não nos ama como empregados, não nos ama simplesmente como crismandos, Ele nos ama como filhos. É por isso que eu disse no início que a partir do momento que nós recebemos o Santo Crisma, nós precisamos trabalhar como filhos. E vocês me desculpem, filhos não são apáticos, filhos não ficam parados de braços cruzados enquanto a comunidade inteira está caminhando. Filhos precisam fazer a comunidade andar. Filhos precisam participar. Sabe o que eu estou falando sobre participação? Não é simplesmente você ir na Santa Missa aos domingos. Tem lugar, padre, para essa molecada trabalhar? Se vocês, escutem bem, se vocês deixarem que o Santo Crisma se transforme apenas em um rito, apenas em um momento em que vocês recebem o óleo na cabeça, vocês estarão em pecado. Guardem isso em seus corações, não é uma ameaça não, é uma verdade. Quando a gente desperdiça o óleo santo da igreja, a gente está em pecado. Vocês receberam e vão receber uma graça incontável. O próprio Espírito Santo estará presente. O próprio Espírito Santo movimentará o coração de vocês. Não percam essa oportunidade. Não percam, porque nada na nossa vida, nada que nos dificulte de estar perto de Deus, pode nos atrapalhar de sermos filhos. Nada. Contudo, agora eu vou entrar um pouquinho no que a gente tem pisado hoje em dia. A nossa sociedade está marcada por uma geração frouxa. A nossa sociedade está marcada por uma geração de gente que não consegue manter-se no caminho, porque querem sempre buscar atalhos. A nossa sociedade está marcada por propostas, muitas vezes tentadoras e até doces, aparentemente, mas que não nos levarão para o céu. Eu aproveito para falar isso para vocês porque eu tenho certeza absoluta que isso já entrou nas escolas e vocês não podem ser cristãos pela metade. Mas o que eu vou dizer aqui é um mínimo, apenas para vocês abrirem os olhos e pesquisarem, estudarem bem sobre. Porque não é meu papel ensinar sobre essas coisas nojentas, mas é preciso que vocês saibam. Um filho de Deus, por exemplo, não deixa de ser filho porque sua sexualidade não é a mesma que o geral chama de normal, vamos dizer assim. Um filho de Deus não deixa de ser filho de Deus porque é homossexual, por exemplo. Sabe o que eu estou falando? Sobre ser homossexual?
Menino que gosta de menino, menina que se sente atraída por menina. Basicamente. Não deixa de ser filho de Deus por isso. Mas deixa de ser filho de Deus quando se acha no direito de menosprezar os outros porque tem uma outra sexualidade. E isso estou falando mal, estou pregando contra o movimento LGBT, por exemplo. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que os homossexuais devem ser atacados, que eles devem ser vítima de homofobia. Pelo contrário, a igreja nunca pregou isso, viu? Apesar do que muita gente tem dito lá fora, a igreja nunca pregou isso. Nunca, muito pelo contrário. O catecismo da Igreja Católica é muito claro ao dizer que a nossa obrigação, enquanto filhos, é acolher os filhos homossexuais, heterossexuais, prostituta. É isso aí. O reino de Deus é para acolhermos. A vida da pessoa, ela precisa ser orientada. O que ela vai fazer, o pecado dela é problema dela. Se ela vai viver em pecado, porque os homossexuais, por serem homossexuais, não estão em pecado. Beleza? Mas aí lá fora a gente ouve assim: o movimento LGBT é para a inclusão das pessoas que vivem a sua homossexualidade. Não são. Eles não servem para isso. Eles servem para pegar as pessoas que são homossexuais e transformá-las em soldadinhos, militantes nojentos. Pessoas essas, dentro deste tipo de movimento, que apoiam, por exemplo, a destruição da família. Destruição, gente. Sabe o que é destruição? Vocês nasceram do quê? Precisou, mesmo com os defeitos deles, de papai e mamãe para fazer um bom sexo para que vocês fossem concebidos, porque o sexo é dom de Deus. Pode rir, o sexo é dom de Deus, sabiam disso? Vocês vão se casar, eu não vou. Vocês vão se casar, se vocês forem dessa vocação matrimonial, para povoar o reino de Deus, porque o matrimônio é fábrica de santos. O sexo é divino, é dom de Deus. Mas até isso, esse tipo de movimento tem tentado macular. A igreja nunca disse que o sexo é pecaminoso, muito pelo contrário. No momento e no lugar certo, ele é santo. E aí, se utilizam desse tipo de movimento para atrair, para combater aquilo de mais santo que nós temos na igreja hoje. Em quesito pastoral. Você sabe o que é mais santo que nós temos no quesito pastoral da igreja hoje? A família. Porque o matrimônio, o sexo pela família, ele é fábrica de santos. E eu gosto muito de usar o exemplo dos pais de Santa Teresinha para dizer que o matrimônio é fábrica de santos mesmo. Os pais são santos, santificaram os filhos. Olha Santa Teresinha quem é para nós. Né, Antônio? Olha quem é Santa Teresinha. E aí, um outro movimento que é tão terrível quanto é chamado de feminismo. E aí, meninas, vocês belas são instrumentalizadas para algo que não é aquilo que eles prometem. O feminismo não foi o movimento que possibilitou vocês a votarem, apesar de eles pregarem isso. O feminismo não está valorizando vocês que são meninas porque querem defender que vocês possam abortar, porque querem transformar vocês em assassinas. Não, eles não defendem as mulheres. A Igreja Católica é a única instituição que defende realmente a mulher. E aí vocês vão dizer: mas Breno, como que você me diz isso? Olha para Jesus. A pecadora caída no chão, Jesus de pé. O que ele faz? Vocês se lembram? O que ele faz? Ele se ajoelha. Ele se ajoelha diante da mulher.
para que ele consiga se colocar de frente com ela, não superior, não inferior. A igreja não é machista, Jesus não é machista, mas nós sabemos perfeitamente que lá fora dizem para nós que a submissão da mulher que é dito para nós, utilizam São Paulo, gente, é gente ignorante, gente de fora da igreja que não sabe ensinar o que a palavra de Deus está dizendo e querem ser teólogos. Querem dizer que São Paulo está dizendo para nós que a mulher deve ser submissa ao homem como uma empregada, como uma serva. Onde, gente? Onde? Pegam um versículo isolado e querem fazer com que vocês acreditem nesta baboseira. Eu sei que no coração deve se perguntar, mas então o que quer dizer isso? A palavra de Deus, São Paulo nos ensina que o homem deve ser aquele que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Assim, ó. Foi assim que ele amou a igreja. O esposo deve amar a esposa ao ponto de morrer por ela. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E a esposa deve ser aquela assim submissa ao marido, porque, pensem comigo, Ana Clara, você que é veterinária, enquanto a leoa está ali amamentando, dando de comer para os seus bebezinhos, o que o leão está fazendo? Caçando. Está protegendo a sua leoa. Está protegendo a sua leoa. É interessante, eu não sei se isso é geral nos animais, mas lá em Lins a gente tem, o padre Evandro cria galinhas e galos, né? E no primeiro sinal de qualquer ameaça que possa se achegar àquele lugar, para as galinhas, o galo grita desesperadamente para que elas se escondam, para que elas não sejam atacadas. Só não é assim com os chimpanzés, mas os gorilas são. Os chimpanzés, eles têm mais... o cérebro deles são maiores, então a inteligência é um pouquinho maior. Então, tipo assim, o macho foge desde quem tá pra trás. Vai cuidar do seu, né? Mas o que é geral para nós? O marido é aquele que ama a sua esposa a ponto de morrer por ela. Não pensem, minhas queridas, que a igreja em algum momento pensou nas mulheres por esta palavra como submissas no sentido de servidão, mas no sentido de estarem no seu papel, enquanto o homem estará no seu. Quando a gente sabe o nosso lugar, a gente não se desconfigura. Quando a gente sabe o nosso lugar, a gente faz o nosso papel. Por isso, que a partir do momento em que a mulher foi criada, quando nós ouvimos na palavra de Deus em Gênesis, a mulher não é criada pelos ossos do pé de Adão, para que ela seja inferior a Adão, ou dos ossos da cabeça, para que ela seja superior, mas pelos ossos da costela, para que ela esteja ao lado, caminhando juntos, cada um na sua missão. Mas o nosso mundo, meus queridos, esconde a verdade de nós e nos ensinam que nós devemos ter uma liberdade que não é liberdade. Esconde de nós a verdade para que a gente acredite que defender o aborto é plenamente justo. E aí vem aquelas que dizem ainda para mim assim: ai, mas a fulana foi estuprada. Nós sofremos também com isso. Mas a igreja é a única que vai lá dar suporte quando esta pessoa que foi estuprada decide abortar e depois se sente assassina porque matou o seu bebê. Porque não é feto, é vida, é um bebê. E depois que esta mulher se submete a isso, ela fica desamparada, sabe por quê? Porque o movimento feminista não vai lá dar suporte para essas mulheres. Não vai. Quem dá suporte para essas pessoas depois é a igreja.
é a igreja. Não se engane, meus amores. Não se engane. Nós temos